Em 1938, um homem terminou de escrever o livro mais perigoso da história da literatura motivacional. Era Napoleon Hill, o mesmo autor do clássico Pense e Enriqueça. Mas esse novo livro era diferente, tão perturbador que quando a esposa dele leu o manuscrito, ela disse uma frase que mudou o destino daquele texto por mais de 7 décadas. Ela disse: "Se isso for publicado, você vai se arrepender pelo resto da sua vida." E o livro foi parar num cofre lacrado, onde ficou trancado por 73 anos. E só foi liberado em 2011, depois que toda a família dele já tinha morrido. E o que tinha esse livro? Uma entrevista. Hill afirmou que conseguiu, através de uma experiência mental profunda, entrevistar o próprio diabo. E o diabo, encurralado, confessou tudo. Confessou na resposta mais arrepiante de todas. Qual é a única coisa no mundo que ele não consegue derrotar? Esse vídeo não é sobre confissão, é sobre uma história paralela que parece ficção, mas que mostra exatamente como o diabo do livro de Hill opera. É uma história de um homem fictício, mas que poderia ser real, chamado Andrew Ryan, um cara que tentou vencer o diabo construindo uma cidade no fundo do oceano, e que mesmo tendo tudo o que Hill ensinava, era para ser imune ao diabo, mas foi destruído por ele. Você vai entender nos próximos minutos por quê e vai descobrir o meio do caminho se você também está caindo na mesma armadilha que pegou ele. Assista até o fim, porque a resposta vai te surpreender. Deixa eu te apresentar o Andrew Ryan rapidinho. Ele é um personagem central de um jogo chamado BioShock, lançado em 2007. Para entender ele, esquece que é um jogo. Trate como se fosse uma pessoa real, porque o que ele representa é real demais. Andrew Ryan nasceu pobre na Rússia, fugiu para a América e ficou bilionário do zero. Ele leu tudo, estudou tudo e chegou numa conclusão que parece tirada do livro de Hill. Ele percebeu que a humanidade estava sendo controlada, que existia uma força política, religiosa, social que mantinha as pessoas pequenas, dependentes, alienadas, que a maioria vivia sem propósito, sem direção, sem coragem. E aí decidiu fazer uma coisa absurda. Pegou toda a fortuna dele e construiu no fundo do Oceano Atlântico uma cidade chamada Rapture, uma cidade para gente que tinha propósito definido, para cientistas, artistas, empreendedores, longe de qualquer governo, qualquer religião, qualquer pressão social. Era o sonho de Hill realizado, uma cidade inteira de não alienados. E olha que interessante, Andrew Ryan tinha tudo que Hill diz que torna a pessoa imune ao diabo. Tinha propósito claríssimo, tinha um plano detalhado, tinha disciplina absurda, tinha confiança, tinha autonomia mental. Não devia nada a ninguém. Pelo livro de Hill, Andrew Ryan deveria ter sido invencível, só que ele foi destruído. A cidade dele virou um pesadelo. Os moradores enlouqueceram. Ele morreu humilhado no próprio escritório, assassinado pelo próprio filho. Como? Como um homem com tudo que Hill ensina ainda assim perdeu? Essa é a pergunta. E a resposta está numa parte do livro que pouca gente comenta. Vamos voltar um pouco na entrevista do Hill com o diabo. A maior parte dos comentários sobre esse livro foca numa coisa: o diabo controla 98% da humanidade através do que ele chama de alienação. Pessoas sem rumo, sem propósito, no piloto automático. Essas são presas muito fáceis. Mas o diabo confessa também uma coisa mais sutil, e essa parte quase ninguém fala. Ele diz que existe um segundo tipo de pessoa que ele consegue capturar. Pessoas que têm propósito, pessoas que têm um plano, pessoas que são tudo que Hill admira. Ele captura essas pessoas de um jeito muito mais sofisticado. Como? Ele infla o propósito delas. Ele transforma o propósito em obsessão. Ele faz a pessoa amar tanto a missão que ela esquece de ser gente no meio do caminho. E aqui que onde o Andrew Ryan se encaixa perfeitamente. Ele tem um propósito? Claro, ele tinha, construir Rapture. Mas em algum ponto o propósito virou outra coisa, virou prisão. Ele começou a controlar tudo, a vigiar todo mundo, a não confiar mais em ninguém. A ver um inimigo em cada esquina, a se isolar. E quando os problemas começaram em Rapture, em vez de pedir ajuda, em vez de revisar o caminho, ele dobrou a aposta. Ficou mais fechado, mais agressivo, mais paranoico. Ele virou refém do próprio propósito. E o diabo no livro ri disso, porque ele explica que esse é o golpe mais elegante dele. Em vez de tirar o propósito da pessoa, ele aumenta, distorce, faz a pessoa achar que está no caminho mais certo, enquanto na verdade está afundando mais rápido que os alienados. Justamente porque os alienados sem propósito ainda podem ser salvos por uma mudança de chave, por uma virada de chave. Já o obcecado, ele acredita demais no caminho dele para mudar de direção. E agora pensa em quanta gente vive assim hoje em dia. O empreendedor que
começou um negócio com o sonho de mudar o mundo e 10 anos depois é um cara amargo, sozinho, divorciado, sem amigos, mas continua dizendo que tá no caminho certo. O propósito virou obsessão. Ele virou o Randy Ryan, a mãe que decidiu que ia ser a melhor mãe do mundo e sufoca o filho, controla cada amigo dele, cada nota, cada minuto. Ela não tem propósito, mas o propósito virou a prisão dos dois. Ela virou Andy Ryan. A pessoa religiosa que tem a fé tão forte que se desligou da própria família, porque eles não pensam igual, que vê demônio em todo lugar, que perdeu a leveza de viver porque está sempre lutando uma batalha cósmica. Propósito gigantesco, vida pequena. É o Andy Ryan novamente. Vê o padrão? O diabo do livro de Hill não pega só os fracos, pega também os fortes, só que pega de uma maneira totalmente diferente. E aqui vai a parte que pode te incomodar. Talvez você seja o Randy Ryan e não sabia. Vou listar aqui 7 sinais que aparecem na entrevista do livro, muito importante, mas que o diabo descreve falando uma pessoa de propósito distorcido, não da alienada. Marca aí quantos você reconhece em você. Vamos lá para o primeiro sinal. Você não consegue mais descansar. Quando para, sente culpa. Final de semana é uma tortura. Férias são insuportáveis. Você se identifica tanto com o que faz que parar é morrer um pouco. Esse é o primeiro sinal. Vamos para o segundo. Você não confia mais em ninguém. Acha que se quiser bem feito, tem que fazer você mesmo. Delegou e se decepcionou tantas vezes que agora carrega tudo sozinho e tá exausto. Terceiro sinal. Você desconectou de pessoas no caminho. Amigos antigos sumiram, famílias ficou distante. Não foi briga. Foi só você priorizando o propósito durante anos a fio. Hoje você não sabe mais como voltar. Quarto sinal. Você confunde sua identidade com a sua função. Se alguém pergunta quem é você, você responde o que você faz. E se imagina sem fazer aquilo, você não sabe o que sobra. Quinto sinal. Você vê inimigos onde não tem. Desenvolveu uma desconfiança crônica. Acha que as pessoas estão querendo te empurrar, te usar, te enganar. Andy Ryan terminou assim, vendo conspiração em todo lugar. Sexto sinal. Você não consegue mais mudar de opinião sobre nada importante. Investiu tanto numa visão que admite que estava errado em algo que parecia que tudo foi em vão. Então você dobra a aposta em vez de revisar. Esses 6 sinais são o Andy Ryan se formando dentro de uma pessoa, devagar, sem ela ver. Vamos voltar um pouco ao livro. Em determinado momento, o Hill perguntou para o diabo se existe um jeito de proteger até o propósito da gente, para ele não virar obsessão. E o diabo, encurralado, responde uma coisa que muita gente perdeu na leitura. Ele diz que a única coisa que protege o propósito de virar veneno é uma coisa bem simples, é o amor, a real conexão, os pertencimentos, as pessoas vivas em volta de você que te lembrem todo dia que você é gente antes de ser uma missão. O diabo confessa que ele não consegue corromper uma pessoa que ama de verdade, porque o amor, segundo a entrevista, te puxa de volta para o chão sempre que você começa a flutuar para cima demais ou cair para baixo demais. O amor é uma âncora. E o Randy Ryan, pensa comigo, tinha tudo menos amor. Ele não tinha amigo próximo, ele não tinha família por perto, tinha admiradores, funcionários, seguidores, mas amor mesmo ele não tinha. E por isso, quando o propósito começou a azedar, não teve ninguém para dizer calma, para, olha para o que você tá virando. Ele caiu sozinho, para dentro primeiro, depois para fora. E aqui tá o ponto. O diabo do Rio não vence quem tem propósito. Ele só vence propósito sem amor. 3 coisas práticas para você não virar o Andy Ryan. Anota aí se você quiser. A primeira coisa é que antes de dormir, liste 5 pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você faz ou que você produz. Se você conseguir listar 5, você está blindado. Se você conseguir listar 3, você está no caminho. Se você conseguir listar só uma ou nenhuma, soa o alarme. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Volta para essas pessoas, liga, marca um café, não amanhã, essa semana. Segundo, pelo menos uma vez por semana faz uma coisa que não tem nada a ver com o seu propósito principal, que não te aproxima de nenhuma meta, que é só para fazer por puro prazer, conexão pura, presença pura. Cozinhar com alguém, ver um filme bobo, caminhar sem destino. Isso não é desperdício de tempo, é manutenção da sua humanidade, que impede o propósito de virar obsessão. Terceiro, uma vez por mês senta com alguém de confiança e pergunta com humildade verdadeira: tem alguma coisa em mim que tá ficando estranha? Algum lugar onde eu tô endurecendo? Onde é que eu tô virando alguém que eu não quero ser? E ouve, sem se ofender. Esse espelho externo é a única coisa que pode te salvar do Andy Ryan que tá se formando dentro de você, sem você ver.
Sozinho, ninguém vê o próprio movimento. É preciso de outro olho. Eu comecei esse vídeo te contando sobre um livro que ficou trancado por 73 anos e te apresentando um personagem fictício que viveu o que o livro descreve em carne e osso. Mas a verdade é que esse vídeo não é sobre o Randy Ryan, não é sobre o Napoleon Hill, é sobre você aí, porque você pode estar alienado, você pode estar à deriva, sem propósito, no piloto automático, sendo comido pelos 98% que o diabo controla com facilidade. Ou você pode ser o que parece ser o oposto, e é outra armadilha, alguém com um propósito tão forte que esqueceu de ser gente, que perdeu o amor pelo caminho, que tá virando o Randy Ryan e não vê. Os dois caminhos terminam na mesma cidade submarina, apodrecida, solitária e sem volta. O caminho do meio é o único que te salva, o propósito com amor, direção com conexão, foco com presença. Se essa conversa fez sentido pra você, me conta nos comentários. Você tá mais perto de ser o alienado ou de ser o Randy Ryan? Qual dos 6 sinais te atingiu mais? Eu leio um comentário um por um. E se você conhece alguém que tá afundando no próprio propósito sem perceber, manda esse vídeo, pode ser a hora certa. A gente se vê na próxima.